batemos 316 mil dólares de faturamento numa loja que foi criada no finalzinho de janeiro desse ano. E nesse vídeo eu vou te ensinar as exatas estratégias que eu estou utilizando para fazer criativos para minha loja. Já faz bastante tempo que eu estou batendo na tecla de que o criativo é a peça mais importante para o seu negócio, principalmente nesse ano e nos próximos anos. A tendência é que cada vez menos você vai precisar saber das tecnicalidades, todos os detalhezinhos de como fazer tráfego. Por exemplo, interesses, audiências personalizadas, isso tudo está caindo em desuso. E cada vez mais você vai ter que se preocupar com a mídia que seus potenciais clientes estão vendo. Principalmente em tornar essa mídia, seja um vídeo, uma imagem, o seu criativo, o mais relevante possível para o seu público-alvo. Fazer um criativo que conecte com a sua audiência. E os dois principais fatores que levam o criativo a conectar são ângulo e formato. O ângulo é essencialmente a narrativa que você vai dar para o seu produto. Por exemplo, eu tenho essa cápsula de ômega 3 aqui no fundo do meu escritório. Vamos supor que eu tenho uma marca de cápsulas de ômega 3 ou produtos que contém ômega 3. E o primeiro ângulo que eu poderia anunciar esse produto, por exemplo, poderia ser para a galera do skincare, a galera que cuida da pele. Numa pesquisadinha rápida no Google, eu descobri que o ômega 3 auxilia na recuperação, na hidratação e na elasticidade da pele. Tá aí o nosso primeiro público-alvo, o nosso primeiro ângulo em potencial. E um segundo ângulo em potencial seria para emagrecimento, a galera que quer perder peso. Então, poderia falar que o ômega 3 auxilia no controle de apetite, reduz inflamação, além de também ser bom para a saúde metabólica. Essas são mais informações que eu peguei no Google. Eu não sou especialista, mas se eu fosse vender ômega 3, com toda certeza me tornaria um. E agora que você tem os ângulos em potencial, o seu trabalho é você se aprofundar cada vez mais neles. Por exemplo, estou aqui com uma plataforma que eu gosto muito, que é o GigaBrain. O GigaBrain, para quem não conhece, é uma plataforma que utiliza de inteligência artificial para fazer pesquisas em fóruns Reddit. Para quem não sabe o que o Reddit é um site onde você consegue discutir em fóruns anonimamente. Então aqui você consegue encontrar tópicos de tudo que é tipo de pessoas anônimas relatando seus problemas e conversando profundamente sobre algum problema que elas têm. Então, por exemplo, aqui eu vou pesquisar simplesmente sobre weight loss, que em português é perda de peso, né? E aqui ele já vai trazer para mim um resumo, mas o que eu mais gosto de ver são os tópicos em si. Então aqui eu consigo ver relatos reais de pessoas diferentes, com problemas diferentes, mas todas têm um padrão, que é todas elas querem perder peso e todas elas estão relatando os problemas, as soluções frustradas e as soluções que funcionaram para elas. Então você consegue entender muito mais a fundo do seu público-alvo, os problemas que elas passaram e toda a jornada para que você consiga se comunicar eficientemente e, no final das contas, fazer um criativo que é relevante para elas. E só pegando alguns exemplos desses tópicos, você já vê o quão profundo eles podem chegar. Aqui, lendo rapidamente, eu vi que tem pessoas que estão perdendo peso a partir de parar de beber e relatando como que está sendo a jornada desde que pararam de beber. Às vezes essas pessoas tinham um vício, né, em álcool, em bebida, e agora estão parando, e você consegue encontrar tópicos só desse subnicho de pessoas que querem perder peso a partir de parar de beber. Aqui também tem outras pessoas que estão fazendo uso de esteroides, fazendo uso de recursos ergogênicos para acontecer uma transformação mais aguda. Às vezes são pessoas obesas que têm algum tipo de deficiência hormonal. Então você consegue pegar vários tópicos diferentes dentro daquele tópico principal que você definiu. E uma dica extra para vocês: selecionem os tópicos que vocês mais gostarem dentro daquilo que vocês pesquisarem dentro da plataforma e anotem em um documento. E um documento esse pode ser do Word, num bloco de texto, né, um bloco de notas, onde você quiser. O grande truque está em você depois pegar esse documento e jogar ele em uma IA, seja o ChatGPT, seja o Claude, seja o Gemini do Google, para você utilizar essas informações depois quando você for gerar ideias para criativos, ideias para
copy de produto, para descrição, para o nome, porque a IA vai ter um monte de contexto para te auxiliar a ser muito assertivo nas coisas que você for fazer. Muito bem, agora que você já tem os possíveis ângulos que você pode vender o seu produto, agora é hora de você escolher os formatos que você pode anunciar ele. E quando eu falo de formato, normalmente as pessoas me perguntam muito o que dá mais certo, vídeo ou imagem? E a minha resposta é sempre os dois. Essa questão vai muito além de apenas uma resposta binária, de você querer saber o que dá mais certo entre um vídeo ou uma imagem estática, sendo que dentro dessas duas categorias tem subcategorias de vários tipos de vídeo que você pode fazer e também vários tipos de imagem que você pode fazer. E eu sempre sugiro de você testar todas essas opções, todos os formatos possíveis e todos os ângulos possíveis. Normalmente quem faz esse tipo de pergunta para mim quer um atalho para ter resultado mais rápido, quando na verdade esse atalho não existe. Porém, eu consigo te ajudar a priorizar quais formatos testar primeiro. E como fazer isso? Presta atenção que isso aqui é muito importante que você entenda. A maneira mais rápida de você encontrar um formato que vai funcionar para você é você entendendo quais formatos o seu público-alvo está habituado a ver no dia a dia. Então pega essa dica, vai lá no Instagram e cria um Instagram novo, uma conta nova, zeradinha. Não precisa colocar seu nome, coloca um nome qualquer, mas o que você vai fazer nesse Instagram? Muita atenção, você vai simular o comportamento do seu público-alvo. Então, por exemplo, se você quer vender esse ômega 3 aqui sob o ângulo de emagrecimento, você vai nesse Instagram novo emular o comportamento de alguém que quer emagrecer. Então você vai começar a pesquisar conteúdo sobre emagrecimento, sobre academia, seguir perfil de pessoas que querem perder peso, que documentam a jornada, porque quanto mais você for consumindo esse conteúdo, curtindo, interagindo, mais o Instagram vai te recomendar. E quanto mais o Instagram te recomendar, mais fácil fica de você entender o que o seu público-alvo, em potencial, está acostumado a consumir. E você vai prestar atenção na maneira que a pessoa fala, você vai prestar atenção no tipo de conteúdo que aparece para você, você vai prestar atenção no tipo de headline, né, o texto ali do Instagram que vai aparecer nos vídeos, que tipo de imagem, que tipo de anúncio vai começar a aparecer para você ter consciência de não só quem são os competidores a nível de ômega 3, mas também outras soluções para emagrecimento que às vezes você pode atacar mostrando o seu produto como solução. Então é de extrema importância que você ache esses conteúdos até para você saber o que vai ser relevante para o seu público e como que você pode camuflar o seu anúncio como um conteúdo nativo. Além dessa estratégia, eu também vou te passar alguns formatos que eu vejo que são universais. Independente do tipo de negócio, independente do nicho, eu sempre vejo negócios utilizando esse mesmo formato. O primeiro formato que eu quero te passar é uma imagem. O estilo de imagem que é meu favorito de utilizar, que é o Feature Callout, ou apontamento de funcionalidades. Em português fica meio estranho, mas é isso aqui que está aparecendo na tela. Normalmente esse tipo de criativo vai ter a imagem do produto centralizada com as setinhas ali apontando os benefícios do seu produto. E é muito importante você colocar realmente os benefícios que o seu produto traz para o cliente, para a pessoa. Não se fixe em características do seu produto, sempre fixe em benefícios. Por exemplo, se eu fosse fazer esse mesmo tipo de criativo pro ômega 3, eu não falaria que ele tem 10 miligramas de vitamina E, por exemplo. Eu focaria muito mais em falar que ele rejuvenesce, que ele ajuda na regulação hormonal, que ele ajuda no controle do apetite. Essas são coisas que ajudam, que beneficiam o cliente. Não foque nas especificações técnicas, e sim na transformação que você pode oferecer para o cliente. O segundo tipo de criativo que eu vejo todo mundo utilizando é um vídeo, que é um estilo de B-roll, ou de cenas secundárias, que é praticamente onde você utiliza de várias filmagens de vários ângulos do seu produto, às vezes do seu produto parado, do seu produto em movimento, do seu produto sendo utilizado. E você utiliza dessas cenas para construir a narrativa, às vezes utilizando a headline.
Então, por exemplo, eu faço uma série de filmagens do ômega 3 aqui, passando, virando, abrindo o ômega 3, filmando lá dentro, mostrando eu tomando, e depois colocar uma headline, seu maior aliado para perda de peso. Com certeza esse não é o melhor exemplo possível, mas você entendeu a ideia. O legal dos criativos estilo B-roll é que você pode fazer várias variações com ele de maneiras diferentes, porque o que vai dar a narrativa é justamente o texto que você coloca depois ou a narração que você coloca em cima. Então você consegue fazer muitas variações a partir de poucas filmagens, e isso é poderosíssimo. O terceiro tipo de criativo também é um vídeo, que é o tipo de UGC, que é User Generated Content, que é normalmente um conteúdo feito por um criador de conteúdo ou um cliente seu. E eu gosto muito desse tipo de criativo porque ele traz muita identificação, muita autoridade e, na maioria das vezes, muita autenticidade também, quando bem feito. Porque eu gosto muito daquela frase, pessoas vendem para pessoas. E realmente, quando um cliente vê outra pessoa que usou o seu produto e teve resultado, automaticamente no cérebro dele já passa que, se ele usar aquele produto, a possibilidade dele ter o mesmo resultado também é muito alta. E você pode fazer esse tipo de formato de algumas formas. O meu favorito é entrando em contato com seus próprios clientes e pegar um testemunho real, autêntico e com a autoridade dos seus próprios clientes. Mas eu entendo que isso já é um pouco mais avançado. Para você que nunca vendeu ou simplesmente não quer entrar em contato com seus clientes, tem outras soluções. Existem várias plataformas onde você pode contratar pessoas para fazer um UGC para o seu produto. Infelizmente eu não tenho nenhuma para indicar, porque até hoje eu não utilizei nenhuma que eu ficasse satisfeito, mas você pode sim utilizar, por exemplo, o Fiverr para encontrar pessoas que fazem esse serviço. E claro, você também pode utilizar de inteligência artificial para fazer seus UGCs. Em plataformas como HeyGen ou ArcAds, que fazem ficar bem fácil para você fazer um vídeo que nem esse. Porém, eu nunca consegui fazer um que performasse até hoje, porque ele só parece artificial. É muito difícil você conseguir autoridade e autenticidade utilizando um UGC com IA. Porém, se você não quer nenhuma das alternativas anteriores, é uma boa opção para você. E a quarta opção de criativo, que talvez seja o mais poderoso de todos, é o Founder Ads, que é onde você, como fundador, se apresenta no criativo como fundador da marca e apresenta o porquê que você criou ela e traz muita confiança para o seu consumidor. Porque, de novo, pessoas vendem para pessoas e você se apresenta como a cara, a pessoa por trás daquela marca. Porém, o inglês é importante para fazer esse tipo de criativo com toda certeza. Quanto mais nativo você soar, quanto mais carismático você for falando em inglês, melhor a tendência de performar. Mas eu não diria que isso é um impeditivo para você testar. Mesmo que você se grave falando em português ou na língua nativa que você fala e traduzindo às vezes com o HeyGen para uma língua estrangeira. O HeyGen, para quem não sabe, é uma plataforma que utiliza de inteligência artificial para traduzir os seus vídeos. É uma das funcionalidades dessa plataforma, além de muitas outras. Mas você pode subir o vídeo de você falando português, que ele vai dublar, ele vai coordenar a fala para parecer o máximo possível que você está falando nativamente em inglês. Na maioria das vezes fica assim um bom resultado, mas não fica aquela coisa 100% autêntica, mas dependendo do seu público-alvo, às vezes pode passar batido. E essas são as estratégias que eu estou utilizando na minha operação para fazer criativos cada vez melhores, que conectam cada vez mais com o meu público-alvo e aumentando cada vez mais a escala. Agora você não tem mais desculpa para falar que não sabe por onde começar o seu negócio. A sua próxima missão é sentar o popô na cadeira e fazer e aplicar o que eu falei nesse vídeo. Não adianta só ficar maratonando os vídeos e não botar em prática. Você só vai aprender na prática e apenas a prática e a repetição vai trazer a maturidade que você precisa
para dar certo no e-commerce global, no dropshipping global. Espero que eu tenha conseguido entregar valor para você nesse vídeo. Se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever e deixar o seu gostei para que você continue recebendo os vídeos novos que eu vou postar aqui, para que você continue aprendendo e tenha sucesso no dropshipping global. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.